Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Foi Jesus que disse isso em Mateus capítulo 28, versículo 20. E aqui Jesus vem nos lembrar de como ele está presente conosco na nossa vida. Como ele está com a gente em cada segundo. Ele falou aqui, ó, todos os dias, ele deixou claro, todos os dias da sua vida. Sabe aquele dia que às vezes parece que deu tudo errado, que as coisas não saíram como você planejou, as pessoas ao redor te contrariaram, notícias ruins chegaram? Esse dia parece que Jesus não estava presente, né? Mas saiba que Jesus estava. Ele estava sim. Sabe o que acontece com a gente que muitas vezes a gente não percebe? É que os dias difíceis são às vezes livramento. Quantas vezes alguma porta se fechou para você? Alguma oportunidade não deu certo? Alguns projetos que você tinha, você não conseguiu concretizar? E você não imagina o tamanho do livramento disso. Você não imagina que talvez Deus esteja postergando, levando um pouco mais adiante o seu sonho para ele se realizar lá na frente, porque nesse meio do caminho aqui você precisa ser lapidado. Tem uma mulher que fala aqui no YouTube sobre Deus também, se chama Marinalva Calegário, e ela sempre fala isso. As mensagens dela são lindas, inclusive. E ela sempre fala uma história de uma moça que queria muito ter sucesso como cantora. E essa moça não conseguia, ela tentava de todas as formas, já estava tentando há algum tempo e não conseguia. Até que ela recebeu essa mensagem de que Deus estava lapidando ela para ela ser colocada numa vitrine. Porque é como se fosse um diamante. Se você colocar um diamante bruto na vitrine, ninguém vai querer comprar, ele vai ser rejeitado. Mas quando tem um diamante lindo na vitrine da joalheria, que ele já está lapidado, brilhante, todos vão querer. E aí sim vem o valor dele, porque ele é tão bonito, tão valioso, que todos querem ter. Então é o mesmo que acontece conosco, e aí foi o que aconteceu com essa cantora. Ela recebeu essa mensagem de que ela precisava ser um pouco mais lapidada, porque quando ela se tornasse conhecida, ela não sofreria ataques pelo fato de não estar boa o suficiente. É claro que sofrer ataques um ou outro, as pessoas que estão em evidência sofrem, mas ela não sofreria tantas críticas ou as coisas dariam mais certo também pelo fato de ela já estar pronta. Assim acontece conosco também. Muitas vezes a gente quer colocar um projeto em prática, quer que algo aconteça na nossa vida, mas a gente ainda precisa passar por lapidação. E é por isso que a gente tem que estar sempre atento se a gente está se lapidando o tempo inteiro. Será que todo dia eu estou buscando me tornar uma pessoa melhor? Se eu tenho um projeto profissional, ou um projeto familiar, um projeto pessoal, eu tenho trabalhado nisso? Eu tenho feito algo para isso acontecer? Eu tenho me tornado 1% melhor todos os dias? Porque se eu trabalhar nisso, eu estou dando passos que vão me levar a esse projeto. E é claro que muitos projetos têm um tempo certo para acontecer. Deus sabe a hora certa de eles acontecerem. E até chegar o momento certo, você está se preparando. Muito cuidado aqui, que eu não estou falando aquela questão que tem muita gente que faz isso também, e eu já me perdi muito nisso, de ficar se preparando demais, estudando demais antes de colocar algo em prática. Não é isso. Às vezes a gente nunca se sente pronto o suficiente para colocar algo em prática. Mas se você já se preparou, sentiu que é a hora e tentou começar e algo deu errado, tenha resiliência, seja persistente e mais. Se você esbarrou em alguma coisa, verifique onde você pode melhorar. Talvez esse obstáculo no qual você esbarrou seja justamente um ensinamento que você pode usar, aproveitar para você se tornar melhor. E aí, quando você atingir esse objetivo, vamos supor que seja casar, ter filhos, ou conseguir um emprego, você vai estar melhor, você vai estar mais preparado. O que eu te sugiro é claro, sempre busque se melhorar para ir se tornando aquela pessoa que você sonha ser. Não adianta você dormir e achar que vai acordar no dia seguinte sendo aquela pessoa que você sonhou. Essa pessoa precisa ser sendo construída a partir de hoje. É aquele exemplo clássico que a gente vê. Não adianta uma pessoa que está acima do peso falar, preciso perder 15 quilos, mas quando eu perder 15 quilos eu começo a dieta. Quando eu perder 15 quilos eu começo a praticar atividade física. Não vai acontecer.
Ela primeiro precisa se colocar em movimento e aí ela vai perdendo os quilos enquanto ela caminha, enquanto ela faz o projeto. Não é assim que funciona? Da mesma forma com qualquer outro projeto da sua vida. Um dia eu quero me alimentar melhor. Então faça escolhas melhores hoje. Pense na hora de comer, se você está escolhendo os alimentos certos para colocar dentro dessa máquina tão poderosa que é o seu corpo. Dessa máquina fantástica, extremamente inteligente que Deus criou e te emprestou para você viver aqui na Terra por um tempo. Você está cuidando bem dela? Você tem procurado melhorar a sua inteligência, se aprimorar na sua vida profissional ou na sua vida espiritual? Porque na vida espiritual a gente também precisa de conhecimento. A gente precisa de entendimento. Até porque um clássico, uma das formas mais fáceis de manipular o ser humano é pela vida espiritual. E isso acontece ao longo de séculos. Por quantos séculos congregações, igrejas manipulam pessoas para o mal, para conseguir o controle, para tirar dinheiro delas. Então a gente tem que buscar muito conhecimento sim na vida espiritual, para a gente saber de quem a gente ouve as coisas, com quem a gente se aconselha, de quem a gente vai ouvir a palavra de Deus, como que a gente vai fazer essa reflexão. E até das pessoas com as quais a gente se identifica, a gente começa a ter filtros. Será que tudo que essa pessoa falou faz sentido? Porque ela é um ser humano limitado, talvez alguma coisa que ela esteja falando não faça sentido. E está tudo bem. Se permita ser uma cabeça pensante. Não vá só com o que os outros trazem para você, com o que os outros falam para você fazer, com o que os outros dizem que é certo, que é errado. Como a gente já falou aqui em outros vídeos, você tem um mapa dentro de você, você nasce com esse mapa dentro de você. E aí a gente esquece esse mapa, que é para onde a gente tem que ir ao longo da vida, que é o caminho da felicidade, da evolução, do melhoramento. Só que a gente se perde porque a gente coloca tanta coisa em cima desse mapa, coisa que os outros falam para nós e a gente começa a aceitar como verdadeiro, que a gente deixa o nosso mapa de lado. Comece a confiar mais no seu mapa interno, no seu interior, na sua essência, na sua intuição. Comece a treinar a sua intuição para você sempre saber o caminho a seguir, saber de quem ouvir, filtrar o que você ouviu, se aquilo realmente faz sentido para sua vida ou se não faz, para você ter uma caminhada independente. É claro que ninguém é solitário, e não é solitário que eu digo, é independente. Você não depende se amanhã alguém vai postar um vídeo aqui para você assistir e você saber o que fazer. Você não depende se amanhã alguém vai te dar um incentivo para você continuar. Você tem recursos internos que você buscou ter, você criou seus recursos internos, você buscou. Tem as suas ferramentas para atuar na vida. E uma das principais é a fé. Essa eu não tenho dúvidas. É uma das principais ferramentas. Eu brinco comigo mesma que a minha fé é o que eu tenho de mais precioso. A minha relação com Deus. Porque a sua relação com Deus Ele coloca uma lanterna em cima do seu mapa para você enxergar por onde você tem que ir. Ele te dá conforto. Ele te abraça nos dias tristes, quando você não tá bem. Ele é o consolo. Claro que você pode se buscar consolo com pessoas das quais você gosta, com quem você convive, nas quais você confia. E você pode buscar nessas pessoas também, porque Deus age muito por meio dos outros. Ele age muito por meio das pessoas na nossa vida. Mas tem os seus recursos interiores, sabendo que a fé é o principal deles. E quando você tem fé, você sabe que, seja lá o que for, às vezes você estava com esse projeto, algum projeto que não está saindo do papel, você não está conseguindo realizar, você começa a ter um entendimento. Peça sabedoria para Deus. É o momento, Pai? Se for o momento, por onde eu tenho que ir? Como eu contorno esse obstáculo? Com sabedoria, sem ferir o meu irmão, sem ferir o mundo, sem fazer mal para os outros. Tenha sempre essa sensação, essa certeza, na verdade, de que Deus está com você. Jesus veio falar, e ele falou expressamente, como eu disse aqui no começo, a passagem dele. Eu estou com você todos os dias, até o fim dos tempos. Até você não estar aqui mais na Terra. E para quem acredita, até quando você tiver a sua vida espiritual do outro lado. Até o fim dos tempos quer dizer eternamente. O tempo não acaba, o tempo é eterno.
Ele quer dizer que sempre Ele estará com você. E às vezes a gente se sente sozinho, sim. Sozinho, triste, incapaz. Mas lembre-se que o ser mais poderoso de todo o universo está com você. Tem como você estar sozinho? Tem como você viver sozinho se você tem a presença do mais poderoso e mais amoroso do universo? Você não está só. A gente se acostuma com o mundo físico, com o que a gente vê. E a gente acha que companhia é ter pessoas do nosso lado. Ou, eu preciso ter gente comigo o tempo inteiro. Ou eu preciso estar sempre assistindo alguma coisa na televisão, no celular. Porque senão eu me sinto sozinho. Peraí, você está abrindo espaço para Deus falar com você? Para Deus fazer companhia para você? Para você, principalmente, sentir a companhia de Deus? Porque Ele está sempre com você, mas às vezes você está ignorando. É o que eu já brinquei aqui num dos vídeos. Às vezes Jesus está dentro da sua casa, sentado no sofá da sua sala, e você está totalmente distraído, rolando tela no celular. Não está dando atenção para a presença dele. Já pensou sobre isso? Às vezes a gente está perdido, desesperado, a gente vai buscar conselho dos outros. Não tem problema a gente se aconselhar, e é o ideal que a gente se aconselhe com pessoas sábias, pessoas mais sábias do que nós, pessoas experientes naquele ponto, naquele assunto que você está pedindo conselho. Não vá se aconselhar com pessoas que, mesmo mais velhas, não sejam experientes no assunto. Por exemplo, não vai se aconselhar com uma pessoa que estragou o casamento, fez traições e se divorciou, e aí você vai se aconselhar com ela sobre relacionamento? Talvez esses atos ruins dela tragam alguma boa experiência, mas se ela continua com esse caráter, com esse tipo de conduta, talvez não valha a pena você se aconselhar com ela. Você não vai se aconselhar sobre uma vida profissional em determinada área se essa pessoa não é da área. Então, busque sempre as pessoas certas para se aconselhar, porque, como eu disse aqui, Deus fala conosco por meio de pessoas. Mas busque também o seu GPS interior, silenciar a sua mente, parar um pouco, se ouvir, sabe? Abrir a janela e sentar em algum lugar e sentir o vento te tocar, sentir que aquilo é a presença de Deus. Gente, isso é mágico, façam isso. É realmente mágico. Você sentir a presença dele ali, a brisa tocando o seu rosto, o seu cabelo, e você sente uma paz, e aí você se aconselha, você pede conforto, você pede amor. Ele está conosco em todos os momentos, saiba disso. Nos momentos alegres, nos momentos tristes. Você vai enfrentar uma reunião, vai fazer uma entrevista de emprego, vai passar por algum momento desafiador, uma cirurgia, seja o que for. Peça a presença dele. Pai, esteja comigo aqui, me oriente, fale por meio de mim, ou me oriente no meu ouvido para eu saber o que falar. Coloque na minha mente, no meu coração o que eu devo falar, o que eu devo me omitir, o momento certo de calar, como eu devo agir. Conduza as mãos das pessoas que trabalham comigo, o coração, a mente. E sim, às vezes coisas ruins vão acontecer. A gente está num planeta de provas e expiações, é um planeta que não é perfeito. Nós não vivemos num planeta totalmente feliz. Aqui existe felicidade, existe alegria, e sim, a felicidade e a alegria são desse mundo, mas aqui também temos desafios. Porém, lembre-se de que em cada um deles, imagine a presença forte de Deus com você. Se você não consegue imaginar Deus, imagine Jesus com você. Imagine uma presença forte de um pai que quer o seu melhor e quer te orientar. E ele não vai fazer o seu dever de casa, como um pai aqui na terra não faz o dever de casa do filho, o dever de casa da escola, mas ele orienta, ele incentiva. Ele não vai fazer o trabalho pelo filho. Assim, o seu pai do céu, Deus, não vai fazer o seu trabalho, ele não vai fazer a sua parte. Ele vai fazer só a dele. Mas conte com a parte dele e tenha energia, força e empenho para fazer a sua parte. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu curtir, deixa um comentário aqui para eu saber o que você pensou sobre isso, qual ideia você teve. Tenho certeza de que você pensou coisas enriquecedoras que eu nem trouxe aqui, que eu nem pensei. Então vamos trocar aqui. E me siga no meu Instagram, é @Bianca com Y e K Moraes. Eu posto vídeos lá todos os dias, falando de Deus e falando de ter uma boa autoestima, ter uma rotina saudável, produtiva e feliz.